Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 5 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira vamos dar sequência à nossa maratona bíblica, seguindo aí, aquela... não sei se técnica, mas aquele formato que já temos utilizado, que é a leitura de 3 capítulos da Bíblia por dia. Nesse período da maratona nós estamos em 2 Salmos e 1 capítulo de Apocalipse. Hoje nós vamos de Salmos 61 e 62 e Apocalipse capítulo de número 11. E o tema do devocional de hoje é a 7ª trombeta. Permita-me ler aqui o texto que vai dar base aí para a nossa conversa, ainda que eu vou tentar andar por todo o capítulo aqui, mas eu gosto sempre de ler um texto, e o texto que nós vamos ler nesta manhã é o versículo 15 do capítulo 11. Então, Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15, que diz assim: O 7º anjo tocou a sua trombeta, por isso a 7ª trombeta, E houve fortes vozes nos céus que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Uau! Que coisa linda, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa grande para que isso aconteça logo. Bom, o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse agora é um intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Um intervalo, inclusive, longo. Nesse intervalo, agora, nesse momento do intervalo, tivemos no capítulo 10, a 6ª trombeta toca ali, no inicinho do capítulo 10, ou final do capítulo 9, agora não me lembro, final do capítulo 9, toca a 6ª trombeta, acontece tudo o que tem que acontecer. No capítulo 10 nós temos o anjo, não sei se vocês vão se lembrar, um anjo muito grande, com um pé na terra e outro pé no mar. Esse anjo, ele anuncia a chegada de um grande movimento de evangelismo, porque é o que ele vai trazer aqui, vai entregar o livro, o livrinho ali para o nosso representante, que é João. E aí, agora, no capítulo 11, ainda dentro desse intervalo da 6ª para a 7ª trombeta, anunciando essa grande chegada de um movimento de evangelismo, o que nós temos agora é as 2 testemunhas, ou a história das 2 testemunhas. O que nós podemos falar destas 2 testemunhas? Bom, primeiro é que nós não temos muitas informações sobre estas 2 testemunhas. Olha aí o versículo de número 3, ele vai nos dar aqui uma informação, e é basicamente aqui a gente vai ficar. Aliás, é isso mesmo, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas. Assim elas aparecem. Deus manda o apóstolo João medir o templo, deram-lhe um caniço, ele foi medir o templo, e depois aparecem essas 2 testemunhas aqui do nada. Não se tem muitas informações sobre elas. Durante toda a história da igreja, especialmente nos últimos anos, tem surgido aí diversas especulações em relação a essas 2 testemunhas, Alguns vão dizer que são as igrejas, as igrejas fiéis, Esmirna e Filadélfia. Outros vão dizer que são os 2 grandes ramos do cristianismo, a igreja ocidental e a igreja oriental. Outros vão dizer que é Elias e Moisés, que apareceram lá para Jesus no Monte da Transfiguração. O ponto é que todas essas definições não passam de especulações, algo que, do meu ponto de vista, nós não deveríamos fazer, não deveríamos utilizar de especulações para tentar interpretar a Bíblia. O melhor a se fazer nesses casos é assumir a nossa incapacidade e confiar que Deus tem os seus métodos e as suas próprias maneiras. Nesse caso aqui,
Deus levanta duas testemunhas que ninguém sabe de onde veio, que ninguém sabe ao certo o que é, mas mostra que Deus, ele vai agir de maneira soberana. E ele tem os seus próprios métodos misteriosos, às vezes os seus métodos são claros, mas às vezes os seus métodos eles podem ser misteriosos. Agora, quando a gente fala de mistérios de Deus, métodos misteriosos, como é nesse caso aqui, duas testemunhas que aparecem, não se sabe de onde são, não se sabe bem ao certo quem são essas duas testemunhas, nós temos dois perigos muito graves quando falamos de mistérios de Deus. Quando estamos diante de mistérios de Deus, podemos incorrer em dois erros gravíssimos. Primeiro, cuidado com o subjetivismo. O que é o subjetivismo? São mensagens, métodos, maneiras ou outras coisas qualquer ligados a elementos que não podem ser medidos ou padronizados. Então, muito aquela expressão, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo. E tem pessoas que conduzem a sua vida no Deus falou comigo. Esse é um perigo muito grande, é o perigo do subjetivismo, que muita gente aplica aqui quando vai falar dessas duas testemunhas. Sem saber o que é, sem poder afirmar o que é, eles fazem afirmações contundentes. Então, o subjetivismo, que é você não ter métodos ou padrões para aferir a verdade, você sai afirmando que foi Deus que falou, Deus falou, Deus falou. Isso é grave. Eu, como cristão desde 2001, mas como pastor desde 2008, já vi o quanto esse tipo de atitude pode ser grave, pode trazer consequências muito perigosas mesmo. Então, cuidado com o subjetivismo. O melhor nesses casos é guardar para você mesmo, é segurar estas revelações para você mesmo. E se caso, essas revelações vierem a acontecer, ótimo, maravilha, Deus cumpriu os seus métodos misteriosos. Tem um texto que eu gosto bastante, que é de 2 Coríntios 12, que muita gente conhece, quando Paulo fala do seu espinho na carne, é mais um desses textos onde a gente não tem muitos detalhes, mas eu já vi muita gente tentando decifrar o que é o espinho da carne, e acaba perdendo a ênfase de Paulo. Se você ler o texto, Paulo está advertindo líderes, e ele está advertindo líderes sobre o perigo de liderar por aspectos subjetivos. Ele fala, eu mesmo já tive uma revelação há 14 anos atrás, olha isso. Paulo guardou uma revelação impressionante durante 14 anos. E ele diz, eu tive uma revelação há 14 anos, mas eu nunca usei essa revelação para o meu ministério. Mas um outro perigo tão grave quanto o subjetivismo é o racionalismo. É o outro lado, o lado oposto aí do espectro, o lado oposto aí da situação. Se por um lado o subjetivismo é perigoso, o racionalismo também é. Racionalizar demais as coisas, racionalizar demais a vida com Deus, racionalizar demais a palavra de Deus, esse é um perigo muito grave, um perigo muito perigoso, Pessoas que acham que não existem demônios, que não existem anjos, que não existe um mundo sobrenatural, que não existe um mundo espiritual e que Deus, ele não está muito preocupado com isso. Então, se por um lado o subjetivismo é perigoso, o racionalismo é perigoso tanto quanto. Então, nós precisamos encontrar aqui o centro. E o centro é a palavra de Deus. O melhor é ficar com a palavra de Deus, porque ela não é subjetiva, ela é objetiva, ela mostra o seu padrão, mas ela é recheada de elementos desafiadores à nossa razão. Um desses elementos desafiadores é o próprio fato que nós estamos lendo aqui no Apocalipse. Então, o melhor é ficar com a palavra de Deus e ser prudente acerca de especulações. Bom, essas testemunhas, elas tinham um papel. Qual era o papel dessas testemunhas? Ser testemunha. Elas tinham um trabalho a fazer. O versículo 6 e 7 vai mostrar isso. Eu vou só falar aqui o 7, que começa dizendo assim, quando eles tiverem terminado o seu testemunho. Então, quando as duas testemunhas terminarem o seu trabalho, a besta virá e ferirá, eles, vai vencê-los e matá-los, essas duas testemunhas,
Mas o ponto aqui é dizer, e esse é o destaque, a ênfase do texto. As duas testemunhas vêm de não se sabe onde, é um mistério de Deus, Deus tem os seus métodos, contudo, o seu papel é definido, elas vão testemunhar de Cristo. E aí, nós podemos trazer uma aplicação para os nossos dias. Os crentes, assim como as duas testemunhas, também são chamados a testemunhar de Cristo em todo tempo e em todo lugar. Aqui, essas testemunhas estavam num lugar onde eles eram ofendidos o tempo todo. E nós sabemos que irmãos nossos já tiveram que enfrentar situações muito adversas em favor do testemunho de Cristo. Então os cristãos são chamados a testemunhar, mesmo em momentos inóspitos, mesmo em situações complicadas, os crentes devem testemunhar sempre de Cristo e testemunhar de maneira robusta, de maneira verdadeira. E por último aqui, o terceiro ponto, né? E aí já entrando na segunda parte aqui do capítulo 11, lembra que nós estamos no intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, e o que acontece agora aqui na segunda parte do capítulo 11 é que toca-se então a sétima trombeta. E aí a sétima trombeta encerra o segundo ciclo de juízos. Então nós tivemos o primeiro ciclo de juízos, que foram os 7 selos, né, e eles encerram ali com a abertura, com o toque das trombetas. Então o sétimo selo inicia então as 7 trombetas, e aqui as 7 trombetas finalizam, agora também finalizando, aí, encerrando esse segundo ciclo de julgamentos. E aqui há uma discussão teológica se esses dois momentos, eles são os dois momentos iguais, e o que está havendo aqui é apenas uma reafirmação da mesma mensagem. Eu não acredito nessa posição, eu acredito sim de um desenrolar da situação, que é o que parece que Apocalipse está narrando. Então, ele vai encerrar aqui então esse segundo ciclo de julgamentos, e o que encerra o ciclo do julgamento é algo bem interessante. Versículo 19 fala que vai acontecer no final aí, ou no toque dessa sétima trombeta, né? Os anciãos vão se prostrar diante do Cordeiro e tudo mais. Só que o versículo 19 fala assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e um grande temporal de granizo. Mas o que se abriu o santuário de Deus no céu e foi revelada a arca da aliança. Alguns defendem que a arca da aliança, a arca lá do Antigo Testamento, né, foi levada para o céu, e ela será revelada aqui nesse período do Apocalipse, e tudo leva a crer que de fato isso acontece. A arca sumiu, ninguém sabe onde ela está, ela foi levada pelos exércitos invasores de Israel, e depois disso não se teve mais notícia da arca, se procura, se especula sobre ela, né? Teve um filme do Indiana Jones aí sobre a arca, mas o ponto é que muitos defendem que essa arca foi levada aos céus, e ela vai ser então revelada aqui no Apocalipse. Mas o que fica de prático para mim e para você aqui nesse momento é que essa revelação da arca mostra ou significa a plenitude da revelação de Deus, ou seja, vai chegar um tempo onde a revelação de Deus vai ser plena. O que nós aprendemos é que essa existência, como nós a conhecemos, é limitada. A prova disso é que a própria revelação de Deus é limitada. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos no pináculo da revelação de Deus, que os homens estão no mais alto nível, mais alto grau de evolução tecnológica e assim por diante. Só que a Bíblia diz que há ainda muito a ser revelado e que essa existência ela é limitada. E o que eu aprendo com isso na prática é que eu não devo me apegar muito a essa existência, já que ela é limitada. Existem coisas da revelação de Deus que ainda estão por vir. E a arca mostra isso, que um pedaço da revelação de Deus vai acontecer
de maneira efetiva aqui no Apocalipse. Bom, caminhando aí para o fim, qual é a moral da história de tudo isso aí que nós vimos nesses dois pontos aqui distintos de Apocalipse capítulo 11? Os efeitos que afetam o mundo natural, bem como os seres humanos, acompanham a chegada definitiva do reino de Deus. Os efeitos do mundo, os efeitos sobre o ser humano estão andando na mesma direção que a chegada definitiva do reino de Deus, como se fosse andando em rota de colisão. Eles vão se encontrar um dia e eles vão então chegar à sua conclusão. Tanto os efeitos no mundo natural como nos seres humanos, como também a chegada definitiva do reino de Deus. O reino de Deus ainda não está pleno sobre a terra, mas ele vai estar pleno sobre a terra. Nós lemos aqui o versículo de número 15, de Apocalipse 11. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Glória a Deus por isso. Os efeitos da queda vão ser desfeitos completamente para a glória de Deus. Bom, desafio do Léo aí para segunda-feira, para o início da semana, como a gente pode finalizar uma aplicação aqui sobre tudo isso que acabamos de meditar. O desafio aqui é que o reino de Deus está próximo, muito próximo. E aí vale duas advertências finais. Primeiro, prepare-se. Se você ainda não está em Cristo, se você ainda não caminhou com o Senhor, não passou ainda pela experiência da união com Cristo, não passou pelas águas do batismo, você ainda não faz parte de uma igreja, você ainda não está em comunhão com o povo de Deus, não é discipulado, não serve ao Senhor e tudo mais. Se você ainda não passou pela experiência de conversão, o seu dia é hoje, não deixe passar, porque o reino de Deus está próximo e amanhã pode ser tarde demais. E você que já está em Cristo, prepare-se, a volta do Senhor ela é iminente, as coisas estão caminhando para esse desfecho. Então prepare-se para que você não seja encontrado em falta quando o Senhor chegar, como aquelas 5 virgens nécias que o Senhor Jesus narra no seu evangelho. E além disso, além de preparar-se, viva como cidadão do reino. Aqueles que estão em Cristo, eles manifestam como cidadão do reino. O cidadão do reino, ele vive diferente. Se você está vivendo uma vida desleixada em relação ao reino de Deus, isso é um sinal perigosíssimo para você e você precisa despertar para isso. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, como eu sempre gosto de fazer às segundas-feiras. Eu gosto de encerrar o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso, vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente segunda-feira e uma semana para vocês. Deixando um recado importante. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos o Nave Talk. Nós vamos conversar sobre o culto de ontem. Foi, inclusive, maravilhoso. Se você não acompanhou, pode acessar aí o nosso YouTube, Nave Sua Igreja. Mas hoje à noite, às 20 horas, nós estaremos na nossa igreja Nave para um tempo de comunhão, discipulado e também adoração e serviço a Deus, tá bom? Deus abençoe. Ótima segunda-feira, ótima semana para todos. Fiquem com Deus.